Entonces, estamos en el encuentro 7, es el penúltimo encuentro teórico vivencial que tenemos de este percurso, de este curso. Hoy tenemos un tema que yo creo que está muy, muy ligado al tema anterior, ¿no? El último tema que trabajamos fue el mortificatio, la muerte, ¿no? Y ahora el argumento, el tema de nuestro encuentro es esta operación alquímica que se llama separatio, ¿no? Entonces, me parece que en estos últimos dos encuentros tocamos en algunos asuntos que son tabú en nuestra cultura, ¿no? Algunas cosas que preferimos no hablar, ¿no? Y que colocamos una connotación negativa muchas veces, ¿no? Que la muerte, por supuesto, es la que colocamos más cosas negativas en el sentido de que tememos mucho la muerte, ¿no? Como decía una colega hoy, ¿no? También nos causa mucho dolor muchas veces, ¿no? Entonces, la muerte es un tema que muchas veces preferimos no hablar en nuestra cultura, ¿no? Como si sin hablar dejasse de existir, ¿no? Entonces, yo creo que ya cometemos una gran osadía de hablar sobre esto, ¿no? Pero hoy yo creo que el tema también no es menos osado, ¿no? Porque la separación, la separación, ¿no? Tiene un carácter de muerte muchas veces, ¿no? Y la propia muerte de una persona que es un amor, que es una persona importante, ¿no? Constituye una separación también, ¿no? Cuando una persona permanece viva y otra muere, es porque existe de cierta forma una separación. Entonces, muchas veces las separaciones son vividas por nosotros como una muerte. Y como todas las muertes, muchas veces son necesarias, ¿no? La cuestión es que la separación es una vivencia muchas veces de muerte, ¿no? Pero muchas veces es también no nos toma tanto de sorpresa como la muerte, ¿no? Pero también puede ser una grande necesidad. Entonces, nosotros otro día hablábamos, ¿no? De esta cosa de la separación de los casales, ¿no? De las personas, de los amores. O cuánto, por ejemplo, cuando constituimos un matrimonio, muchas veces depende de la nuestra origen cultural, cuando tenemos un matrimonio es para siempre, ¿no? Entonces tiene esta cosa de ser para siempre, ¿no? Entonces, quando e por algum motivo as duas pessoas que se proponiam, que se imponiam culturalmente que deviam estar para sempre juntos, se separam, então se constitui, se sente isto como um grande falimento, não? Como algo que não deu certo, não? Enquanto que, em realidade, as separações muitas vezes vêm de modificaciones en las relaciones donde es natural que por algún motivo no podemos más vivir juntos o estar juntos. Entonces, yo creo que comprender mejor la separación y comprender mejor esta operación que es la separatio, es el punto fundamental de nuestro encuentro hoy, ¿no? Poder mirar la separación como algo natural de nuestra existencia y necesario, ¿no? Y que hay muchas formas de separar y muchos principios para esta separación, ¿no? Es como la separación y la unión, la comunión son pulsaciones de una misma cosa. Nuestro próximo encuentro es la conjunción, ¿no? Que es esta integración, esta unión, esta fusión. Entonces, me parece que la separatio y la conjunción
tiene una pulsación que es necesaria en la vida. Pero vamos a entender mejor o que es la separación. Entonces, acá teníamos, como siempre, no está en portugués, como siempre explico, porque no hay el libro en español. Entonces, teníamos algunas asociaciones que Edinger hace para la separación, ¿no? Desmembramiento, creación, separación del cuerpo, del alma, logos. Esta palabra logos, yo no sé si estaba un poco confundida porque no la encontré en los diccionarios que tenía de portugués a español en mi computador. Entonces, logo como este pensamento, la función de pensar, de la inteligencia racional, ¿no? No sé si se utiliza la misma palabra en español. Las leyes, la aspereza, la espada que talha, ¿no? Ahí ustedes ven que hay una ligación con la muerte, con la coagulación. Entonces, con la purificación, con la discriminación, el juzgamento, la justicia, todo esto está ligado a separación. Entonces, yo creo que el primero que podemos ver así es que ya trabajamos en otros cursos, ¿no? Quien está siguiendo ya hace tiempo estos cursos del miércoles, sabemos que esta cuestión de la separación aparece mucho en los mitos, en los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, que es la separación de las semillas, ¿no? Entonces, que aparece, por ejemplo, cuando vimos las mujeres que corren con los lobos, en el cuento de Vasalisa, ¿no? Y también el mito de Eros y Psique, el primer desafío de Psique, que Afrodite pide a Psique que separe las semillas, ¿no? Entonces, este es un paso iniciático arquetípico, ¿no? Que tiene a ver con la evolución del psiquismo, ¿no? Entonces, es saber discernir en realidad, ¿no? Entonces, tiene a ver con maturar. A medida que sabemos, que maturamos, estamos, aprendemos a separar las cosas, no sentido de saber o que nos serve, o que não serve, qual é a qualidade de cada coisa em nossa vida, qual a proximidade que temos que ter em cada situação, o que nos gusta, o que não nos gusta, todo isto são processos de separação, não? Que estão simbolizados nos cuentos e mitos como a separação de las semillas. Em geral, são separação de semillas, não? E muitas vezes ou a semilla de qualidade de semillas ou da qualidade de la semilla com alguma outra substância, como a terra ou a caca, não? É separar as semillas de alguma coisa, não? Então, saber discernimento, não? O que serve, o que não serve, para que serve cada coisa. Então, podemos fazer uma relação com como é um processo alquímico, não? Que os alquimistas utilizavam na Idade Média. Então, utilizavam para fazer a separação, el filtrar, destilar, tamizar, centrifugar, eram os processos que se utilizavam para fazer esta separação de las substâncias concretas, não? Então, e mesmo os mitos, ¿no? En la mitología, los mitos de la creación en general hacen un proceso de separación. Entonces, la separación más común de los mitos de creación es la separación del cielo y de la tierra, ¿no? Que en muchos mitos aparecen como unidos inicialmente como uma coisa só, solamente
un cuerpo, ¿no? Entonces, que por intercesión de alguna fuerza, de alguna entidad o fuerza natural, entonces se separan en dos, cielo y tierra, que en general van a tener la connotación masculino-femenino. También la cuestión de la luna y del sol, uh, 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 el surgimiento, por ejemplo, de las especies, también la separación del mar, de la tierra, todo esto son separaciones, ¿no? Entonces, es como que la entidad divina para criar tiene que separar. Y eso es muy interesante, ¿no? É como que o discernimento, isto que vamos chamar de logos, que, como disse, não sei se existe essa palavra em espanhol, assim como se utiliza em português, não? Há logos divino, uma tentativa de organizar a criação, a vida, então, uma lógica, não? Uma lógica que vai separar as coisas por qualidades, por gênero, por... Então, essa separação que serve para organizar as coisas, não? E dar identidade a elas. E na nossa vida, não? Também temos processo original de que todos nós passamos de alguma forma, e quando não passamos é grave, não? Que é este momento que quando nascemos estamos muito fundidos com a nossa família, com a relação primária, que é madre e hijo, não? Então, é muito fusionada, não? E o processo de amadurecimento de um ninho é um processo gradual, não pode ser assim, algo que se dá como uma ruptura, mas sim como uma diluição, pouco a pouco. Então, os filhos vão se separando dos padres, não? Para ganhar a própria identidade. E bem, quando chega a adolescência, principalmente na nossa cultura, que cultiva muito a adolescência, não? Então, prolonga em demasia este estágio de amadurecimento, não? Nossa cultura, especialmente nos últimos anos, prolonga demasiado, não? Então, é como que a pessoa, os adultos em nossa cultura muitas vezes não fazem esse passo e se tornam assim, nesta ambivalência entre ser adulto e ninho, por muitas vezes toda a vida, não? Então, com um comportamento um pouco de ninho toda a vida, emocionalmente, não? Pero um passo para a maturidade, para ser adulto, para assumir a vida, é a separação de los padres. O que significa isso? Não é que tu não vas mais ver tus padres, não significa isso, pero a separação em termos de deixar de ser um ninho para ser um adulto. E recordando que a adolescência é um pouco um limbo entre as duas circunstâncias e muitas vezes nos quedamos atrapados aí, ¿no? Emocionalmente aí. Então, es la separación también entre el yo y el otro, ¿no? Y acá vamos a perceber que esta separación es como una pulsación, porque el otro también es el otro que vamos nos fundir, ¿no? Entonces, separar es la condición fundamental para ver la fusión. Si yo estoy siempre fundida en el otro, yo no reconozco a mí mismo y no reconozco el otro. É necessário tomar uma distância, não? Uma distância para eu ver o outro inteiro e ver a mim mesmo como um ser inteiro, não? Íntegro. Então, aí são duas identidades que se interagem, e em alguns momentos, então, estão tão juntitas, tão maravilhosamente juntitas que então se combinam, compartem, se fundem, não? Pero esta fusão é uma fusão que não é eterna, não? Então, tem que haver o passo seguinte de separação. Então, podemos ver isto dentro do modelo teórico de biodança, quando vamos falar de identidade, consciência aumentada de si, não? E
regresión. Entonces, cuando estoy con la conciencia aumentada de mí mismo, entonces estoy justo en la separación, ¿no? Estoy percibiendo a mí en relación al mundo. El mundo está más distante y yo tengo una noción de mí mismo, ¿no? Sé quién soy yo. Tengo como agir como singularidad en el mundo. Y cuando voy a la polaridad de regresión, entonces, con base en esta identidad fuerte, como tengo confianza en mi identidad fuerte, puedo entonces me fundir con el otro, ¿no? La fusión con el otro puede ser el placer del amor, la alegría de la comunión con las amistades, el disfrutar de la caricia amorosa com amigos, com hijos, desfrutar também da carícia erótica com nossos amores, e tudo isso hace a fusão. Se estamos assim com total percepção de nós neste momento de estar com as outras pessoas em abandono, em entrega, então, bien, não logro fazer isso. Então, aí abandonamos a noção del yo para entrar na noção de nós, nosotros, ¿no? Pero esta noção de nosotros vai pulsar com a noção de yo. Essa pulsação que vai nos constituindo, porque cada vez que nos fundimos com o outro, quando separamos, estamos mais fortes, mais consciência de nós mesmos, mais no sentido amados e no sentido partícipes de uma coisa maior. Porque quando estamos solamente no yo, também estamos condenados a uma solitude insuportável. É que não é que nos haga bem e não é que nos dá noção exata de quem somos nós. Termina derivando ao ego, não? Então, ao invés de ter uma identidade forte, temos um ego onipresente, onipotente, não? Que é impositivo, autocentrado, não? Então, distinguir o que me serve e o que não me serve, saber quem sou eu, quem é o outro, não? Quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades que percebo no outro, é formar consciência. Sem a separação, não formamos consciência. Então, como, não sei quem falou isso aí, não? Que a distância é necessária, tomar distância é necessária para termos a percepção global das situações, não? Quando hacemos esta conexão com a sublimação, não? Que é uma operação que vimos há pouco tempo, não sei, 2, 3 encontros hace, a sublimação que é o vuelo, não? Quando estamos aí muito alto e vemos a relação entre todas as coisas, volamos e vemos a relação entre todas as coisas. Então, não necessariamente temos que volar, não? Então, tomar distância de uma situação, muitas vezes, hace ver a totalidade de las relaciones, ¿no? Cuando estamos ahí muy juntitos, ¿no? Muy así amalgamados con el otro, entonces es difícil discernir lo que está sucediendo, ¿no? Y muchas veces hay situaciones donde no existe solamente bienestar, pero malestar, hay algunas sensaciones que no son agradables y muchas veces no sabemos de onde vem isso, e como está sucedendo, e por quê, né? Muitas vezes tomar pouco, se separar e tomar pouco de visão mais distante nos dá a percepção. Muitas vezes isso pode também ser uma sensação de bem-estar, pero pouco fantasiosa, onde entramos em cuento de hadas e que não tem a ver com
com algo palpável, algo real, pero com nossas necessidades, então estamos misturados aí, e nos falta discernimento, nos falta lucidez, então isso muitas vezes não acaba muito bem, não? Porque se rompe bruscamente esta sensação de fusão, porque não era verdadeira, e nos traz desilusão, nos traz tristeza, porque nos traz decepção. Então, tomar distância, mesmo quando a fusão é muito agradável, não? Então, estar aí fundidos para depois retomar a nossa autonomia, a nossa identidade, fazer essa pulsação tão natural da vida, que não é necessário pensar, é somente deixar acontecer, não? Nos dá mais saúde nas relações, na relação com os outros mesmos, na relação com os outros. Então, também podemos ver sobre as energias, não? As energias yin receptivas, as energias yang mais ativas, não? Mais que vão ao mundo. Então, acá, quando vemos o símbolo del Tao, não? Vamos ver que são duas energias que são separadas, mas são complementares. Então, em realidade, dentro de uma existe a semilla do outro. Então, chegar a um extremo é entrar na outra energia, não? Então, pouco esta pulsação entre a separação e a fusão sucede pouco também assim, não? De que chegamos a ponto máximo da separação e necessitamos a fusão, e quando estamos no máximo da fusão, necessitamos a separação, não? Como uma grande pulsação, onde extremo tem a semilla do outro. Então, o fato de estar separados, não? Esta transitoriedade da separação e da necessidade de retomá-la a cada tanto, não? Nos dá a compreensão das coisas, não? Nos dá a possibilidade de compreender o que vivimos, o mundo onde vivimos, as situações que passamos, que vivimos. Então, quando pensamos assim em unidade, podemos pensar que a nossa identidade é uma unidade. Então, há ponto, não? Quando pensamos na palavra indivíduo, a palavra indivíduo quer dizer algo que é indivisível. Então, acá, quando separamos a nós outros mesmos, que somos indivíduos, ou seja, somos indivisíveis, quando separamos coisas dentro de nós outros mesmos, no sentido de separar a emoção do pensamento, separar a sexualidade da afetividade. Então, quando separamos o indivisível, começam as dissociações, não? Então, dentro da nossa identidade, não? De aquilo que chamamos indivíduo no senso de indivisível, então é importante perceber que acá o melhor é não fazer as separações, não? No sentido de coerência, integração. É interessante, não? Porque o que vemos dentro da nossa cultura muitas vezes, não? É assim que para agir no mundo temos que ser solamente racionais e não colocar nada de sentimento, não? Pero em realidade o que não podemos o que temos que aprender a separar, não? É o que é as minhas necessidades e aquilo que me dá coerência à minha identidade, e as exigências do meio, do ambiente, não? Que muitas vezes são muito impositivas sobre o indivíduo, não? Que querem transformar o indivíduo, absorver o indivíduo,
a custa de sua própria identidade, né? Então, é perceber que que existe uma coisa que é a separação para o discernimento, não? A separação de coisas como para organizar internamente as coisas, e a separação que é a dissociação, não? Então, que tem a ver com a fragmentação. Então, neste sentido, é muito importante evitar a fragmentação interna, não? E buscar um senso de unidade interna, que chamamos em biodança de integração. Então, a nossa identidade, né? Acá se quedou um pouco chiquitito a frase, desculpe que desformatou um pouco. Então, disse assim, identidade e percepção de unidade, ok? Então, é isto, a nossa identidade é a percepção de uma unidade. ¿Eh? Esta unidade é quem sou eu. Bem, para eu saber quem sou eu e não deixar uma imposição externa se imponga sobre este eu identidade, né? Eu tenho que buscar uma integração muito forte desta identidade para que pueda ser uma pulsação com o mundo, no senso de fundir-me, estar à disposição do mundo, pero estar à disposição não significa estar submisso ao mundo, não? E anular minha identidade por esta relação. Então, acá, esta pulsação é muito, muito importante, porque o mundo, a sociedade, como se organiza, é muito positiva e incide muito sobre a identidade. Reforça o ego e prova de destruir a identidade. Então, para compreender isso, é muito importante saber a diferença entre individuação e individualismo. A palavra individuação vem da teoria junguiana, ¿no? Então, individuação para Jung tem muito a ver com a palavra identidade que temos em biodança que vista por Rolando Toro. Não que foi criada a palavra por Rolando, pero dentro da visão de Rolando Toro. Então, a individuação tem a ver com estar cada vez mais fiel, estar cada vez mais conectado com minha essência, e acá vamos entrar com a palavra alma também, não? Então, estar cada vez mais conectado com quem sou eu, e qual é o meu propósito, que necessito profundamente manifestar neste mundo, não? E que necessito profundamente cuidar neste mundo. E o individualismo, que é uma visão muito desconectada da individuação. O individualismo é render-se completamente às estruturas sociais, ¿no? Onde eu não sinto mais que sou parte de alguma coisa, ¿no? Onde este sentir-se parte já não é mais ligado à manifestação de minha identidade, e sim a símbolos de status, a símbolos de consumo, onde eu tento afirmar-me todo o tempo e a ser parte, não a partir de minha essência, pero a ser parte através de um condicionamento social, onde eu procedo como a sociedade exige, não? Tentando cumprir os valores que a sociedade impõe. Então, é como que, fazendo uma comparação, é como que uma pessoa que toma uma foto sua, onde está aparecendo
marcas de edad, las cosas que son naturales en el formato del cuerpo, y hace un Photoshop para ser perfecto. Entonces, el individualismo tiene a ver con esa formatación social para ser aceito, ¿no? Y tiene a ver con un refuerzo egoico, ¿no? Con una conexión con, el, eh, con la esencia. Entonces, la individuación parte de un proceso de separación donde yo me separo del mundo, de la imposición del mundo, para buscar uma coerência onde, quando eu me fundo ao mundo novamente, eu me fundo a partir de uma essência, a partir de uma coerência. E o individualismo, existe um render-se, sem se dar conta, um render-se às estruturas sociais, né? Uma competição muito forte para a ser parte, né? Ser parte, pero a partir não de uma essência, pero a partir de uma adaptação. Então, a pessoa vive a separação a partir de uma comparação com o outro e uma competição, pero esto está em uma luta por a aceitação e a integração da sociedade que nunca acontece plenamente, não? É sempre muito baseado no medo. E as separações sempre vão trazer eleições, não? Então, porque quando eu separo as semillas, não? E vejo o que me serve e o que não me serve, eu tomo caminhos. E quando eu tomo um caminho, deixo os outros, não? Então, há pessoas que têm muita dificuldade de elegir, porque têm dificuldade de bien, assumir que eligiu um caminho. Por que temos dificuldade de assumir que elegimos um caminho? Porque, bien, se vai bem, é maravilhoso, mas muitas vezes não vai bem. E quando não vai bem, temos que assumir que somos responsáveis. É mais fácil dizer assim que bien, o outro eligiu, esse não deu certo, é culpa do outro, não? Então, muitas vezes, a dificuldade que temos em separar e elegir é justo de assumir a nossa responsabilidade. E muitas vezes também há uma dificuldade de uma dissociação muito profunda, onde a pessoa não está mais acostumada a escutar-se, e se está acostumada a seguir padrões impostos, não? Que pensa que é o próprio eu, mas não é, não? O eu profundo, o self. Bien, e muitas vezes esses caminhos que elegimos, não? Esta separação se dá não por uma vivência concreta, não? Pero está muito misturada, não? Mesclada com a nossa vivência personal e nosso mundo simbólico. Então, quando separamos, não? Muitas vezes temos a dificuldade de separar justamente porque está muito misturado com conteúdos, as coisas estão muito fundidas com conteúdos simbólicos de nós outros, não? Então, o símbolo, quando vem espontaneamente do inconsciente, pode ser um guia maravilhoso se sabemos nos relacionar com as imagens que vêm aí. Eu creio profundamente que o inconsciente é um conselheiro maravilhoso. Então, saber nos relacionar com as mensagens simbólicas que vêm do inconsciente através de nossos sonhos, de nossas intuições, é maravilhoso. Pero muitas vezes o mundo simbólico não tem esta lucidez, não? E se mistura com o concreto. Então, um exemplo disso, não? Eu puedo ter um trabalho que eu creio assim simbolicamente
é tudo o que minha família sonhava para mim, né? Então, ah, eh, era a profissão que meu papá queria que eu seguisse, tiene una, um, rende uma boa condição de vida, não? Tiene, paga bem, e tudo isso. Então, há uma situação onde não me gusta mais isto, pero eu não me quedo no concreto, não me gusta mais isto que eu quero fazer. Não, porque entra todo um mundo simbólico sobre esta experiência concreta, e que muitas vezes me impede de fazer a separação, me impede de fazer, de ver com lucidez. Então, o mundo simbólico nos serve muito quando podemos fazer um diálogo com esse mundo. Pero quando nos rendemos a uma trampa simbólica, no senso de tantos significados que eu dou a determinadas coisas, por exemplo, um casamento, um matrimônio, não? Um emprego, um lugar, não? Então, todas as coisas que têm a ver com as perguntas existenciais de Rolando, não? Todas as coisas são muito carregadas, muitas vezes, de conteúdos simbólicos que não são simbólicos no senso de inconsciente coletivo, não? Pero simbólicos para minha família ou simbólicos para mim, com minha experiência personal, uma construção, muitas vezes é uma construção social também. Então, que dá um significado para aquilo que está vivendo, que estamos vivendo, que extrapola o vivido. E muitas vezes isto pode constituir em uma trampa que me impede de ter discernimento sobre a situação e fazer o que é necessário fazer, porque toma um significado maior do que concretamente tem. E para entender um pouco melhor isto que estamos falando, Edinger traz neste capítulo 4 funções psicológicas, né? Que são funções que Jung estudou e separou para podermos compreender melhor a psique em 4 funções, ok? Então, vamos ver um pouco cada uma delas, porque nos dá a percepção, nos ajuda a ter a percepção global. Cada uma dessas funções atuando juntas, umas delas outras, nos dá uma percepção mais global da nossa existência, cada uma com seu propósito, com a sua forma de ver, não? De perceber. Então, podemos ver a sensação. A sensação, a função da sensação é nos dar uma percepção global de aquilo que está acontecendo, não? É alguma coisa que não podemos explicar muito bem, mas alguma coisa que nos entra por los 5 sentidos e a união de los 5 sentidos nos hace ter uma percepção global de uma situação que muitas vezes não sabemos nem mesmo nominar, pero há um sentimento de bem ou de mal, um sentimento de me gusta, não me gusta, um sentimento de querer estar mais próximo, de querer não estar próximo, ok? São as sensações. Depois temos o pensamento assim um conceito de aquilo que estamos vivendo, não? Então, aí logramos de dar uma interpretação àquilo que estamos vivendo. Isto vem através de um pensamento que vai conter muito de la racionalidade, não? Pero não necessariamente uma racionalidade fria, não? É uma racionalidade no senso de elaborar a situação, compreender a situação, não? Então, é uma racionalidade que está envolvida com a situação. Não está
como que dissociada. O sentimento, dentro do sentimento podemos qualificar os hechos que vivimos, ¿no? Entonces, esto dar um significado a las coisas que vamos viviendo. Entonces, esta experiência tiene este significado em minha vida, esta experiência é algo bonito, esta experiência é algo feio, esta experiência me aproxima, esta experiência me alontana, e assim muitas coisas, dar uma qualificação. E depois, a intuição. A intuição é o que nos dá a percepção de las orígenes de aquilo que nos sucede e também de las possibilidades que vêm a partir de aquilo que nos sucede. Bien, entonces vamos ver, ¿no?, que estas funções, ¿no?, muitas vezes nos traz a capacidade também de separar as coisas, não? Então, a capacidade de perceber uma situação e ver o que significa. Então, a união de todas essas possibilidades nos dá o que podemos chamar de, como disse, não sei se existe essa palavra em espanhol, ¿no? Pero el logos cortador, ¿no? Este ángel que tiene una espada y que es capaz de separar las cosas para que se organicen y que nos tragam uma compreensão maior. Então, entramos acá em uma dimensão arquetípica, donde la separación tiene una connotación arquetípica, una connotación de creación, una connotación de que todo mi ser es capaz de interagir a partir de esta pulsación, donde las cosas son separadas, ¿no?, para que possamos mirar mejor o que se sucede. Pero quando estamos no reino del logos, ¿no?, podemos entrar em um caminho de logos que é um logos racional, ¿no?, um logos um pouco mecânico. Então, vamos encontrar acá este ángel que corta, ¿no? Este ángel que corta, que é o ángel de la separação, ¿no? Então, é importante que possamos separar as coisas de uma forma orgânica e não uma separação mecânica. Então, quando separamos as coisas de uma forma orgânica, compreendemos a funcionalidade da integração das coisas, e quando separamos, estamos cuidando para não romper os sistemas, não? E enquanto a separação mecânica é um talho simples que não está involucrado com a preservação, está simplesmente em função de talhar. Então, que é muito importante em as funções que temos de separação, entender que a separação não é um talho simplesmente feito assim, sem sensibilidade, e que há um processo dentro da separação, onde a função da separação não é talhar, no senso de talhar como separar uma coisa em dois e pronto, não? Porque quando hacemos isto, corremos o risco de desorganizar as coisas, não? Em realidade, quando talhamos, não, este talho orgânico, a separação orgânica corresponde a uma necessidade orgânica e que
tem um princípio orgânico, um princípio que é a compreensão do sistema de vida, ok? Então, muitas vezes, algumas pessoas têm em algumas fases da sua vida um desejo de morte, né? Vem um desejo, um desânimo e um desejo de morte. Então, que muitas vezes esse desejo de morte tem a ver com uma necessidade de separação. Pero o desejo de morte, quando se concretiza na forma, não sei, de um suicídio, é como se eu hago o talho sem perceber o sistema. Então, poder mirar o que realmente, de que realmente eu quero me separar, com muita sinceridade. Né? Em geral, não é da vida que quero me separar de uma situação que não me hace bem, de uma relação comigo mesmo que não me hace bem, de um mundo que não está me correspondendo aquilo que eu me gostaria. Então, aí temos que buscar este talho orgânico com muita sinceridade. Então, eu quero também trazer para vocês, assim, muito resumidamente, um mito, não? O mito de Eris e a manzana dourada. Então, Eris era a dea da discórdia, não? E hicieron no Monte Olimpo uma festa de matrimônio, e a única dea que não foi invitada, por razões óbvias, dentro de um matrimônio, foi Eris, né? Porque era a dea da discórdia e todos queriam fazer uma festa tranquilos, né? Então, por vingança, Eris vai na festa, se toma uma forma invisível e vai na festa e deixa cair no meio da festa uma manzana de ouro. E nela manzana estava escrito: para a mais linda, para a mulher mais linda, para a aldeia mais linda. Então, imediatamente, as deas começam a competir para ver para quem é esta manzana. E aí, se finalmente 3 deas estão querendo saber para quem é a manzana, não? Afrodita, a dea do amor, era a dea do poder e Atenas, a dea da sabedoria. Mirem o que significa, não? Então, o amor, o poder, a sabedoria. Então, pedem a Zeus para dizer quem é a mais bela, né? E Zeus sabia que era um problema se ele decidia por uma e depois as outras o queriam matar, não? Era um problema certo com as outras. Então, Zeus decide chamar um príncipe pastor que se chamava Paris, para eleger qual as mais bela, não? Pobre Paris. Então, imediatamente Pares começa a negociar com as deas, não? E cada uma oferece muito poder, muita sabedoria e oferece muito amor, não? Então, Afrodite diz a Paris que ele pode escolher qual amor quer viver, que está tranquilo, que então ele escolhe Afrodite, não? E Afrodite, então, ele pede a ella para ter a mulher mais bela do mundo, que é Helena, não? E aí começa a outra história, não? Que é toda lá, porque Paris é um príncipe de Troia, não? Então, começa toda a história pela Guerra de Troia, porque Helena era casada com Menelau, e Paris vai visitar, e Menelau vai a um funeral, e eles se quedam juntos, assim, não? Lá, Helena e Paris. Então, ele era muito lindo, ela se apaixona por ele, mas também tem outras versões onde ele vai raptar ela, não?
ustedes saben que la mitología griega tiene muchas versiones. Entonces, pero o que significa isso, não? Que la comparación, el juicio, ¿no? Que son cosas fundamentales para nosotros tenermos el discernimiento, ¿m? También son cosas que nos rompen el estado de armonía. Entonces, muchas veces queremos estar en estado pleno de armonía todo el tiempo, ¿no? Pero cuando el mito nos alerta esto, ¿no? Que cuando tenemos que hacer una elección entre muchas cosas, inmediatamente vai entrar um processo de comparação entre essas coisas, não? E isto nos cria um processo também de juízo entre essas coisas, não? E finalmente escolhemos, pero isto interrompe a harmonia. A harmonia tem muito a ver com um segundo estado, onde podemos, então, finalmente nos entregar a nossas escolhas, ¿no? E, então, fazer um processo de fusão. Bien, tenemos acá también un otro ejemplo de las separaciones que son orgánicas o no, ¿no? Que es la historia del rey Salomón, que ustedes ya deben tener oído esto, ¿no? Que vienen dos mujeres al rey Salomón diciendo, una dice que trae un niño, ¿no? Un bebé. Y una dice, este hijo soy yo la madre de este niño. Y la otra dice, no, soy yo. Y las dos están peleando por el niño. Entonces el rey dice, ok, corten el niño al medio. E inmediatamente la madre verdadera dice, no puede entregar a ella, ¿no? Entonces el rey dice, entonces esta que dice que no era para talhar é la verdadera madre, ¿no? Porque jamás prefere perder la guardia del niño que verlo muerto, ¿no? Y la otra no se importava. Entonces, acá vemos justo como de que te serve um niño talhado ao meio, ¿no? Entonces, esta é a própria separação não orgânica, mecânica, ¿no? Bien, cuando la madre dice, ok, yo renuncio a la maternidad porque yo quiero el íntegro, ¿no? Entonces, esto es una separación que es orgânica, no sentido de que protege a vida, que entende a vida, que compreende os laços da vida, não? Entonces, la nuestra racionalidad, ¿no? No puede hacer las divisiones, ¿no? Pero debe estar a servicio de los caminos del alma. Entonces, hacer las separaciones cuando necesarias a servicio de este camino, y no por una racionalidad. Porque, em realidade, as separações, não, quando não são vistas com uma forma muito delicada, muito progressiva, e com muita sensibilidade, podem levar a uma deformação ou à morte, não? Pero as separações, quando são hechas com muita delicadeza, respeito e honor à vida, podem levar à beleza. Entonces, que en realidad estamos siempre pulsando entre la necesidad de pertenecer, ¿no? Y la necesidad de nos diferenciar. Bien, existen también las muertes, las separaciones que son por muerte, como habíamos hablado, ¿no? Que tiene mucha conexión con el encuentro anterior. Bien, que são experiências que nos fazem muito tristes muitas vezes, não? Pero que
que são naturais da vida e que nos levam a la regeneração, não? Nós somos hechos para nos regenerar, por mais dolorido que seja as experiências que vivimos, todos nós temos a capacidade de regeneração. Então, mesmo nelas separações que são mais dolorosas, que são as separações onde não vamos mais ver nesta vida estas pessoas, não? Pero mesmo aí temos a capacidade de dar sentido e nos regenerar. Então, existe uma separação entre o ser e o todo, pero também o ser e o todo são uma unidade. Então, vamos pulsar entre esta dualidade e esta unidade, sendo que uma coisa não exclui a outra, são complementares. Então, nesse sentido, separar é purificar para unir. Então, quando somos capazes de separar as coisas e saber quem somos nós outros e o que é necessário para nós outros, então temos a capacidade de nos integrarmos com plenitude na nossa identidade. É isto.